Cordial saudação a todos que estão conosco. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Que Deus possa nos acompanhar, nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, possa nos acompanhar no meditar em sua santa palavra. Da qual destaco para a nossa reflexão de hoje as palavras de Isaías, que foram lidas também, Isaías 55, versículo 11. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, vazia, conforme a revista é atualizada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Que guardemos essas palavras em nossos corações. Queridos irmãos, há uma frase atribuída ao filósofo Confúcio, antes de Cristo, que diz: palavras convencem e exemplos arrastam. Ele, imagino eu, destaca a ação em detrimento do falar. E é verdade, ou uma verdade, ou parte de uma verdade. Até porque existem exemplos e exemplos, palavras e palavras. Por exemplo, nesse tempo de pandemia existe uma ação dedicada dos profissionais de saúde com os seus pacientes. Um exemplo a ser seguido. Essa ação é contraposta por saques vergonhosos de gente de bem nos programas de ajuda do governo federal. É um mau exemplo. Não é para ser seguido. Logo, o exemplo pode ser questionável. Da mesma forma, temos palavras e palavras, e nem sempre convencem. Temos hoje palavras bem diferentes quanto a qual medicamento usar no tratamento da Covid. Nenhuma palavra humana está convencida e convencendo de verdade sobre qual medicamento utilizar neste momento. Palavras também são questionáveis. Mas nós ouvimos há pouco as palavras de Isaías. Elas soam e fazem muito bem. Elas convencem e arrastam. Não voltam vazias, sem nada. São palavras cheias de significado e de verdade. Fazem a vontade de Deus e produzem frutos. Produzem fé e esperança em nosso coração. Elementos tão necessários para vencermos esses dias difíceis que nós atravessamos. E é isto que acontece quando nós ouvimos essas palavras, como de fato são, como palavras de Deus. Se palavras humanas são falhas, a divina não é. Se exemplos humanos são falhos, vemos por outro lado, homens cheios do Espírito Santo, agindo e falando da parte de Deus, e nos ensinando a segui-los em seus exemplos bons, à luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Palavra que continua relevante, importante e cheia de significado e verdade para nós hoje. A mesma relevância que nós vemos estar presente nesta palavra levada ao povo de Deus no Antigo Testamento. Muito antes dela se realizar, Isaías as anunciou como palavras de Deus, cheias de significado. Trouxe esperança e consolo ao povo que seria submetido a um severo chamado arrependimento da parte de Deus. Afinal, a realidade do povo estava marcada por maus exemplos, como idolatria, assassinatos de pessoas inocentes, ouvidos fechados à voz e à palavra de Deus, e com palavras de desprezo aos profetas de Deus. Sem contar outros pecados denunciados por outros profetas, como Jeremias, Ezequiel, Amós, tais como desonestidade, injustiça com os pobres, falsos profetas que prometiam prosperidade enquanto Deus estava a denunciar o pecado do povo, chamando-os ao arrependimento. Por causa disso, por essa desatenção, pelos maus exemplos vividos e seguidos, pela palavra não guardada no coração, veio a servidão na Babilônia. Período de sofrimento amenizado com essas palavras de esperança trazidas por Isaías. Elas apontavam para a ação graciosa de Deus com o seu povo arrependido. Passados 70 anos de exílio, o povo percebeu o quanto Deus falara sério
e quão verdadeiro ele estava sendo, tanto no chamado arrependimento, quanto no cumprimento destas palavras de promessa e de restauração. O Senhor Deus manteve a sua palavra digna de aceitação. Ela não voltou vazia. Manteve o povo cheio de esperança até a libertação e o retorno à terra prometida. Agradecidos a Deus pela companhia neste duro período de chamado arrependimento. Por isso nós lemos a Bíblia na mesma perspectiva, ainda hoje, como palavra divina, divinamente inspirada para nossa orientação, para nosso consolo, com o poder de denunciar também o nosso pecado, de também nos chamar ao arrependimento e nos consolar com as boas novas de perdão e salvação que só Deus pode anunciar e realizar. E o faz ainda hoje para com cada um de nós. Nossa escravidão hoje não está sob um governo de Nabucodonosor, por exemplo, mas sob o pecado e sob uma doença silenciosa. Tanto o pecado quanto o Covid nos parecem invisíveis, mas estão realmente presentes na nossa vida. Diante dessa realidade, a palavra não vai voltar vazia, mas ela vai reiterar a cada momento e destacar que temos um grande Deus a olhar e a cuidar de nós, a nos perdoar e a nos sarar, até vencermos este tempo. Essa palavra convence, essa palavra arrasta. Até porque essa palavra divina tem uma outra razão, tem uma razão a mais para ser fonte de ânimo e de esperança nestes dias. Nesse momento onde nós andamos pelo vale da sombra da morte. Essa palavra se tornou visível, ela se tornou carne e habitou entre nós, como afirma João. Em Cristo, palavra e exemplo se tornam um, para convencer e arrastar pessoas como eu e você, para junto de Deus. Repito, em Cristo, palavra e exemplo se tornam um, para arrastar a mim e a você, para junto de Deus, de modo que assim tenhamos nossa vida tocada pela voz de Deus, que continua a nos chamar ao arrependimento e a nos anunciar, ou melhor, a nos animar a produzir bons frutos, em forma de palavras e ações, amenizando assim a dura realidade que nós enfrentamos. De modo que vivamos como verdadeiros filhos de Deus, vivendo como ressuscitados, como o apóstolo Paulo menciona na sua carta de hoje. Isso também fica claro no Evangelho. Numa das parábolas, quando Jesus se apresenta como o semeador amoroso que semeia em vários tipos de solo, em vários tipos de coração, ele poderia selecionar de antemão os seus solos e os corações. Ele podia deixar o teu e o meu de fora. Mas ele opta por destinar a sua palavra e a ação, o seu reino a todos nós, a mim e a você, sem distinção. Esse é o desejo gracioso de Deus ainda hoje. Afinal, se os mesmos pecados de Israel são repetidos entre nós, idolatria, injustiças, maus governantes, maus cidadãos, palavras falsas, ações desonestas, falsa fé ensinada, também é verdade que a palavra de Deus permanece com o seu poder, com a sua ação, produzindo frutos em nossa vida. Continua a denunciar o pecado para nos ter de volta arrependidos e nos consolar, restaurar e reerguer. E nos tornar produtivos a 60, a 100 por um, pela presença de Cristo em nossa vida. De modo que a sermos agentes do reino de Deus, manifestando a presença de Deus, Espírito Santo, entre e em nós, trazendo para nós e o mundo a sua palavra cheia de vida, cheia de salvação. Palavra, fonte de vida que não se limita a esses nossos dias, mas que é exemplo de Israel. Há de nos restaurar e dar um novo futuro. Um futuro pós-pandemia, mas que começa já, agora, nos desafiando a crermos nele. E também nos desafiando a termos novas posturas e responsabilidades de cuidado com o próximo. Frutos da fé verdadeira no Deus verdadeiro, apontando também para uma nova vida na eternidade.
vida que não se limita a estes nossos dias. Essa é a palavra divina hoje, palavra produtiva, cheia de Deus. Por isso, cheia de presente e de futuro, para mim e para você, junto de Deus. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, no mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Aleluia.